Começo com destaque fundamental para a publicação, com a chancela das publicações Don Quixote, de um livro que Gabriel Garcia Marques deixou inédito e que se intitula Vemo-nos em Agosto. A edição deste livro foi autorizada pela família, que é muito exigente em relação a tudo aquilo que representa o prolongamento da memória do autor, a não perder. Destaque ainda com a chancela de Don Quixote para um livro de António Carlos Cortês, que tem na capa o poeta Nuno Judice, que agora se despediu de todos nós. Este livro chama-se Um Canto na Espessura dos Textos, Leituras da Poesia de Nuno Judice. O autor é António Carlos Cortês, um autor competente a falar sobre um poeta que marcou várias gerações de escritores e de poetas em Portugal, não sendo hoje uma leitura tão mobilizadora como foi para os poetas mais jovens há 20 ou 30 anos. Ele deixou uma obra extensa, muitos livros publicados, com incursões também na ficção narrativa. Foi diretor da revista Colóquio Letras da Fundação Gulbenkian. Este é um livro que nos ajuda a reencontrar a sua obra e a homenageá-lo pela obra excelente que deixou construída. Destaque, por outro lado, para um livro com a chancela da Contraponto, escrita pela jornalista cultural Patrícia Reis, também escritora. É um livro que é a biografia de Maria Teresa Horta, com o título Desobediente, um livro que homenageia e celebra uma das mais ativas e importantes e marcantes escritoras portuguesas de várias décadas e que eu conheci como jornalista, no suplemento literário do Diário de Notícias, jornal em que trabalhei até ao 25 de novembro, e depois encontrei também a trabalhar na revista Mulheres, e considero que é muito importante a extensão da sua obra, e como uma homenagem a Maria Teresa Horta chama a atenção para a importância desta edição da Contraponto, a Desobediente. Este livro fala-nos muito da sua vida e da sua obra, e é importante como é também um livro que reúne textos fundamentais de George Steiner. George Steiner, ensaísta e teórico judeu, que viveu muitos anos em Londres e noutras capitais. Este livro, As Lições dos Mestres, é essencialmente um desafio no diálogo entre o autor e o leitor. É, no fundo, uma lição magistral sobre a vocação e os riscos que o verdadeiro professor e o verdadeiro aluno assumem e partilham quando a obra passa das mãos do professor para as mãos do aluno, e depois surgem outras leituras que completam a magia da descoberta, a não perder. Um livro fundamental, As Lições dos Mestres, George Steiner, com quem se está sempre a aprender. Destaque também com a chancela das edições 70 para um livro excelente, História dos Gatos, para quem gosta de gatos, como é o meu caso. Gosto por igual de gatos e de cães. O autor, chamado F.A. Paradis de Moncrief, escreveu no século XVII e escreveu um estimulante e inovador conjunto de cartas dirigidas a uma figura marcante da aristocracia francesa nessa época, em que ele fala sobre as qualidades e desafios e aspectos mágicos da relação com os gatos. Um livro belíssimo para quem gosta de gatos, ou pode ficar a amá-los ainda mais depois da leitura deste livro, pequeno formato, mas belíssimo, por tudo aquilo que encerra e que nos propõe que partilhemos com o seu autor. Destaque também com a chancela da Guerra e Paz para um livro de António Rebelo de Sousa, irmão de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. É um livro que reflete sobre o passado do capitalismo e nos dá uma visão daquilo que poderá vir a ser no futuro, desta sociedade agitada, transformadora e desafiadora que é aquela em que vivemos, a não perder, da Reforma do Capitalismo, de António Rebelo de Sousa. Destaque igualmente com a chancela da Guerra e Paz para um livro escrito por Fernando Rita. Este livro é um livro excelente porque o autor partilha connosco o essencial da biografia de figuras da história de Portugal, menos celebradas no panteão dos grandes heróis, mas que são importantes por aquilo que representaram em relação à resistência, à defesa da memória histórica e da própria ideia de pátria. Um livro que vale a pena ter e ler, porque vamos descobrir muitos heróis que com o tempo e com os passar da memória vão desaparecendo das nossas referências obrigatórias. O último destaque vai para um livro da editora Vogais, de Daniel Willingham, especialista em ciências da aprendizagem, Seja Mais Esperto do que o Seu Cérebro, um livro que pretende ser a chave para tornar a aprendizagem mais fácil e que o editor apresenta como um guia revolucionário e acessível sobre como o cérebro aprende.
um livro que vale a pena ter e partilhar, sobretudo se lidamos com professores e com a nova estrutura da educação em Portugal.